Olá meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. E antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dita, quero dizer para vocês que nós temos aí o nosso material, um valor muito barato, um material muito bom. Os nossos alunos que já adquiriram vai comentar aí no nosso vídeo a qualidade do nosso material. Pastor Fabiano Pires se dedicou muito na produção desse material junto aí com a editora Casa do Livro. Então eu peço que vocês me procurem aí no meu WhatsApp. É apenas R$15 o livro em PDF. Está muito em conta diante aí da qualidade desse material. Em Romanos capítulo 11, versículo 22, Paulo fala sobre a bondade e a severidade de Deus. Infelizmente, muitos cristãos da nossa atualidade ficam presos somente à bondade. Vale lembrar que o nosso Senhor, ele é tido como o Cordeiro, amor, mas ele também é tido como o leão da tribo de Judá, justiça. O amor de Deus não anula a sua justiça. Então, sobre essa questão que Paulo está dizendo, bondade e a severidade de Deus, isso, em resumo, é a mensagem de Números. A severidade de Deus é vista na morte da geração rebelde no deserto, aqueles que nunca entraram na terra prometida. Muitos, infelizmente, não herdarão a vida eterna por causa do pecado, por causa das suas escolhas. A bondade de Deus é realizada agora na nova geração. Aquela geração que duvidou, aquela geração que teimou, aquela geração que murmurou, ela vai ficar para trás. E agora a bondade de Deus se concretiza numa nova geração. Deus protegeu, preservou e providenciou para essas pessoas até que finalmente possuíram a terra. Isso nos lembra da justiça e do amor de Deus, que sempre estão em harmonia soberana. Não esqueçam disso. A justiça e o amor de Deus sempre estão em harmonia soberana. Não tem como separar a justiça do amor. Deus é amor, mas também é justiça. A exigência de Deus por santidade em seu povo é finalmente e completamente satisfeita em Jesus Cristo, pois ele veio cumprir a lei em nosso favor. Mateus 5,17. O conceito do Messias prometido permeia por todo o livro. A história do capítulo 19 do sacrifício da novilha vermelha, perfeita, sem defeito, prefigura Cristo. É aquela questão que eu sempre estou dizendo para vocês sobre a matéria de tipologia. Quando nós estivermos nessa matéria, eu quero que vocês prestem bastante atenção, que vai ajudar muito nos estudos da palavra de Deus. O Cordeiro de Deus sem mancha nem mácula, que foi sacrificado por nossos pecados. Então, essa novilha vermelha, perfeita, sem defeito, ela prefigura Cristo, o Cordeiro de Deus sem mancha nem mácula, que foi sacrificado por mim e por você. Outra história bastante curiosa no livro de Números é a respeito da serpente de bronze que é levantada sobre uma haste para proporcionar a cura física. Está lá no capítulo 21. Também prefigura, olha só aqui que interessante, por isso que eu falo para vocês da importância da tipologia. A imagem da serpente de bronze, quando ela é levantada para proporcionar cura para aquelas pessoas que estavam ali, também vai tipificar o levantamento de Cristo, seja na cruz ou no ministério da palavra, pois quem olha para ele pela fé espiritual pode ter cura. Em João capítulo 3, versículo 14, está escrito: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." Tipologia é uma das matérias, eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma das melhores matérias que eu acho no curso aí que eu tenho certeza, né,
eu não gosto da palavra eu acho, é uma das melhores matérias da teologia, é tipologia, porque ela faz esse encontro entre Antigo e Novo Testamento, que faz a gente ter uma melhor compreensão da palavra de Deus. No capítulo 24 de Números, o quarto oráculo de Balaão fala da estrela e do cetro que vai surgir de Jacó. Aqui encontra-se uma profecia de Cristo que é chamada de estrela da manhã, em Apocalipse 22:16, por sua glória, brilho e esplendor, e pela luz que vem por ele. Muitas pessoas olham para o lado negativo de Balaão. Quando você olha para o lado negativo de um personagem, você deixa de extrair outras mensagens que falam a respeito desse personagem bíblico. Então, quando você for ler a respeito de um personagem bíblico, muito cuidado, porque se você for ler com preconceito com relação a ele, você vai deixar de extrair muita sabedoria a respeito da história daquele personagem. Jesus também pode ser chamado de um cetro, quer dizer, o portador do cetro, por causa da sua realeza. Ele não só tem o nome de um rei, mas tem um reino e reina com cetro de graça, misericórdia e justiça. Mais uma vez, aqui está a justiça. Deus é muito bom, Deus é muito amoroso, mas Ele é justo. E a bondade e o amor não se separam da sua justiça. Uma pessoa que tem uma vida de consagração, uma pessoa que tem uma vida de oração, de jejum, de estudo da palavra de Deus, ela vai ser julgada conforme a sua conduta diante de Deus. Uma pessoa que está com a sua vida espiritual no automático, ela pode correr o risco de perder a direção da sua vida espiritual. Então, bastante atenção quanto a isso. Fica a pergunta, eu posso colocar em prática o livro de Números na minha vida? Poderia eu colocar em prática na minha vida? Será? Então, vamos ver. Um dos principais temas teológicos desenvolvidos no Novo Testamento, com base no livro de Números, é que o pecado e incredulidade, sobretudo a rebelião, colherão o julgamento de Deus. Olha só que interessante. Pecado, incredulidade e, sobretudo, a rebelião. Eu conversei com um rapaz recentemente em que ele esteve envolvido numa situação de rebelião, mas ele se arrependeu a tempo, Ele se arrependeu a tempo e eu pude ver a misericórdia de Deus na vida daquele rapaz, que ele reconheceu a tempo a situação na qual ele estava entrando e aquilo ali desagradaria muito a Deus. E graças a Deus ele não vai colher aí a mão pesada de Deus sobre a sua vida, muito pelo contrário, eu tenho visto Deus abençoando a vida dele grandemente e eu acredito que grande parte disso tem a ver com o seu arrependimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, diz especificamente sobre esse assunto, e Hebreus, capítulo 3, versículo 7, ao capítulo 4, versículo 3, fortemente implica que estes eventos foram escritos como exemplos para os crentes observar e evitar. Nós não devemos cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. Versículo 6 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Versículo 8, versículo 9, versículo 10. Ou ser sexualmente imoral, ou colocar Deus à prova, ou reclamar e queixar-se. Esses versículos estão na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Temos aí o versículo 6, versículo 8, versículo 9 e também o versículo de número 10. Assim como os israelitas vagaram pelo deserto 40 anos por causa de sua rebelião, assim também Deus às vezes nos permite andar longe dele e sofrer a solidão e a falta de bênçãos quando nos rebelamos contra ele. Ele tem para nós um caminho. Nós desviamos do caminho que ele colocou para nós. A partir do momento que nós desviamos desse caminho, nós estamos dizendo para ele: eu tenho o controle está comigo. Porque muitas pessoas falam que Deus está no controle, mas ele é que quer comandar. É como eu estava numa ministração outro dia e o pregador disse que
É como uma pessoa que habilitada está do lado de outra que está dirigindo. Ela quer ensinar a pessoa a dirigir. E nós não podemos ensinar Deus a conduzir a nossa vida. Tá? Quando nós falamos para Ele, Deus, o Senhor está no controle, Ele realmente tem que estar. Porque se Ele não estiver no controle, nós pegamos um atalho e estamos pela nossa própria força, pela nossa própria conta e risco, né? Mas Deus é fiel e justo, e assim como Ele restaurou os israelitas para o seu legítimo lugar no seu coração, Ele sempre vai restaurar eu e você ao lugar de bênção e comunhão íntima com Ele. De que forma? Sempre tem o se, né? Se nós nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Meus irmãos, nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha aprendido bastante com esta aula e que Deus continue te abençoando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e mais, você que está aí acompanhando as nossas aulas, nós temos um material, tá? Nós não temos lucro nesse material, mas é muito interessante que você tenha, tá, esse material em mãos, porque quem vai lucrar com certeza é você.